Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao desembargador Alcides, meu amigo já há muitos anos, o convite que me fez para participar desse debate sobre a flexibilização da posse de armas no Brasil. E a minha fala fica facilitada não apenas pelas colocações dos palestrantes anteriores, embora tenhamos pontos de vista divergentes, mas, sobretudo, pela abertura dos trabalhos, pelo desembargador André, atual diretor, também amigo de muitos anos, atual diretor da Emerge, e também pela fala muito feliz do desembargador Alcides. Nós estamos aqui para fazer um debate de alto nível. E um debate marcado verdadeiramente pelo contraditório intelectual. Ainda bem que a Emerge, isso já não é da direção atual, já há 2 ou 3 direções, né, das 2 ou 3 últimas direções, a Emerge voltou a ser um espaço plural, um espaço em que os fóruns são organizados de maneira a que pessoas que têm pensamentos diferentes possam expor com absoluta liberdade a sua opinião. Então, esse resgate da Emerge, eu estou aqui, a Emerge é de 92, eu fui da primeira turma de professores da Emerge, a primeira aula que eu dei na Emerge foi ainda, não havia sede própria, foi na UERJ, né, o diretor, o fundador, desembargador Cláudio Viana de Lima, então eu conheço muito bem a história da escola. E o que eu vejo hoje, né, nós vivemos, é importante que haja um debate com pessoas qualificadas que possam trazer uma contribuição para um debate verdadeiro. O que há hoje no país, eu não posso afirmar que esse seja um fenômeno mundial, mas o que há no Brasil é uma radicalização muito grande, de lado a lado, né? O debate aqui, eu concordo com o nosso defensor público geral, o debate é um debate político, ele não deve ser um debate político-partidário. Isso é uma questão política, uma questão ideológica, né? É uma questão ideológica, isso é evidente. Ela não deve ser uma discussão político-partidária, porque nenhum de nós aqui, ao que eu saiba, pelo menos nós que somos de carreira jurídica, não temos filiações a partidos políticos. Então, eu não vi propriamente fazer a defesa do decreto, como consta. O desembargador Alcides perguntou se eu concordava com o título, eu falei, não há problema algum. Não vim fazer a defesa do decreto, propriamente dito, não vim enaltecer, posso até fazê-lo no meu âmbito particular, mas não vim aqui para enaltecer o atual presidente da República, como também não vim para dizer que os governos passados levaram o país a essa situação de caos, de descalabro, né? O maior assalto perpetrado contra o Estado brasileiro foi capitaneado aí por um determinado partido político, por seus sócios. Um desses sócios, inclusive, ontem foi preso, mas um partido que destroçou o país. E é muito importante nós, primeiro, se nós vamos debater um assunto, nós temos um parênteses aqui. Eu não falo, né, eu sou procurador de justiça, sou membro do Ministério Público há 32 anos. 14 anos como promotor de justiça, basicamente na área criminal, 17 anos como procurador de justiça, sempre na área criminal, sou titular da Procuradoria, primeira Procuradoria junto à segunda Câmara Criminal. Então eu falo aqui em nome próprio, falo como procurador, como professor, e falo não apenas levando em conta o meu conhecimento livresco, né, de literatura, mas falo, a exemplo do doutor Abrão, considerando o que eu vivenciei nesses 32 anos de Ministério Público. O primeiro ponto aqui é conhecer o decreto. Por quê? Porque dentro desse ambiente de radicalismo, né, dentro dessa polarização que há hoje entre nós, que há no país, acirrada, bastante acirrada pelas redes sociais, muitos influenciadores de opinião na imprensa,
nas carreiras jurídicas, muitos passaram a criticar o decreto sem sequer conhecê-lo minimamente, sem ter sequer lido o decreto. Bom, se o decreto é de um governo com o qual eu não concordo, porque não está dentro do meu espectro ideológico, o decreto é ruim. E se o estatuto foi elaborado, foi concebido dentro da predominância de um determinado discurso político que interditou completamente o debate, a discussão no país, talvez essa radicalização venha desses 16 anos, eu diria mais, desses últimos 30 anos, em que há uma única verdade. Um discurso maniqueísta, em que alguns se julgam acima do bem e do mal e assumem a condição de tutores da sociedade. São os proprietários da verdade, aqueles que querem bem a todos e a todas. São aqueles que estão no mundo para distribuir paz, para distribuir justiça. E quem não pensa como eles são os demônios. Não pode ser por aí. Então, o primeiro ponto é esse, tem que conhecer o decreto, né? Eu vou aqui fazer um histórico rápido, não vou gastar muito tempo. A minha defesa não é do decreto, a minha defesa é outra, mas apenas para situá-los aqui em termos de legislação ao longo da história aqui recente do direito penal brasileiro. Até 1997, a posse de arma de fogo era um indiferente penal. Ou seja, ainda que o sujeito tivesse na sua residência, no seu ambiente de trabalho, uma arma de fogo, uma arma clandestina, isso não constituía crime ou contravenção. O que a legislação penal brasileira punia até 1997, até a Lei 9437/97, editada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, era o porte de arma, de qualquer arma, como fato contravencional, artigo 19 da Lei das Contravenções. Veio a Lei 9437, dentro dessa ótica, que não deve ser demonizada. Eu não me julgo armamentista nem desarmamentista. Eu me julgo aqui um defensor do direito de liberdade, do direito de escolha. Estava conversando aqui com a professora Silva e eu, como membro do Ministério Público, tenho porte de arma funcional. Não tenho arma de fogo, poderia ter. Uma opção minha, uma decisão minha. Cabe a mim, e não ao Estado, dizer se eu posso ou devo ter uma arma de fogo, né? A decisão é minha, eu estou me referindo à posse. O porte me é dado sem que eu tenha pedido. O porte é funcional, o porte é legal, né? Muito bem, em 97, o legislador, dentro dessa linha, que é uma linha, né, que tem dados que a sustentam, como há dados que a desmentem, porque tudo, aqui eu peço escusas às nossas professoras que trabalham com estatísticas. Estatísticas há em todos os sentidos. Números, eu não digo que os números sejam fabricados, mas números nós encontramos. Você vai ter um número de armas registradas, é evidente, aquilo é um número certo. Agora, você não tem o número de armas clandestinas. Ou seja, a arma de fogo matou tantas pessoas, mas você não tem como dizer quantas pessoas foram salvas com arma de fogo, né? Então, números são respeitáveis, né? Nós temos que ter uma base empírica séria para trabalhar políticas públicas, mas os números são suscetíveis de variação e mais, são suscetíveis de interpretação. Cada um interpreta a sua maneira. E se você puser 4 pessoas da mesma linha de pensamento interpretando números, a conclusão será, evidentemente, aquela que as 4 pessoas têm como consenso. Se você puser nesse grupo uma pessoa com uma linha de pensamento diferente, a conclusão ou será outra ou não será uma conclusão unânime, será uma conclusão majoritária. Muito bem, mas até 97, mera contravenção, veio a Lei 9437, crime, punindo-se inclusive a posse. Mas havia, mesmo com a punição da posse e condutas análogas, havia um comércio ainda, né, em que inclusive gerava muitos empregos, renda, um comércio regular de armas de fogo. Em 2003, aí sim a data que me parece o marco legal mais importante, em 2003, entra em vigor o Estatuto do Desarmamento, que passa não apenas a penar mais severamente todas as condutas relacionadas às armas de fogo, mas propõe, no seu artigo 32,
mediante a consulta à população, propõe a absoluta proibição da comercialização de armas de fogo em território nacional. Ou seja, ninguém no Brasil, nenhum cidadão, nenhuma cidadã poderia adquirir para sua defesa pessoal, armas de fogo. Por quê? E aqui entra o que me parece o mais importante. Porque o Estado, cumprindo, né, uma determinação constitucional, prometia a cada um de nós, cidadãos e cidadãs, prometia a garantia da nossa segurança individual, da nossa segurança pessoal. Aliás, o Estado, a concepção, digamos, que vem desde o iluminismo de Estado, a concepção, ainda hoje, né, na pós-modernidade, eu diria, contemporânea de Estado, é o Estado nascido de um contrato social, em que cada um de nós abre mão de parcela da sua liberdade em prol de um ente, de uma entidade maior, que é dirigida, que é comandada por pessoas de carne e osso como nós, que se incumbe de, né, do primeira das incumbências, para que nós não retornemos ao chamado estado de natureza, que se incumbe de garantir a nossa segurança pessoal. Esse é o primeiro compromisso do Estado. Cada um de nós, reflitam sobre isso, porque o discurso nos últimos anos foi massacrante, é um discurso totalitário, um discurso no sentido de que o Estado e o partido sabem o que é melhor para cada um dos seus cidadãos, né? Mas o Estado ali assumiu o compromisso: eu garantirei a segurança de todos, estimula a devolução de armas e vou coibir, vou controlar as armas, 2 sistemas de controle, vou controlar as armas de fogo e vou, aí, passo político, o discurso é político, não é político partidário, mas é um discurso político, o passo seria muito largo, o próprio governo, o Congresso, né, tiveram a cautela de estabelecer em lei a necessidade de uma consulta popular para a proibição, em termos absolutos, do comércio de porte de armas, do comércio de armas de fogo. Muito bem, essa consulta foi feita em 2005, salvo engano, outubro de 2005, e custou aí, né, eu agora não me lembro exatamente o valor, mas coisa perto de 600 milhões ao Estado brasileiro. Resultado, a imprensa massacrou, né, o partido do governo massacrou, né, artistas e os intelectuais, aqueles que tinham monopólio da influência da sociedade, hoje esse monopólio se perdeu, todos favoráveis à proibição. Resultado das urnas: nós vivemos, teoricamente, um país democrático. Vivemos um país democrático desde 85, alguns os que preferem como marco inicial a eleição do presidente Collor, desde 89. Resultado: quase 65% disseram não. Nada disso. O Estado não pode proibir a comercialização de armas de fogo. Bom, nesse contexto, 2005, nós estamos agora em 2019, o governo de então, e o governo popular, democrático, o governo do povo, o governo cidadão, ignorou solenemente a manifestação popular. É como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. É aquela história, é como eram os debates antigamente. Um vinha aqui para dizer sim, eu também, e o terceiro amém. Não, isso não é debate, né? Como o resultado não foi esperado, o governo ignorou solenemente. O que o decreto, né, esse decreto 9865, que é do dia 15 de janeiro agora de 2019, esse decreto altera o decreto anterior de 2004, o decreto 5123. Esse decreto, né, eu vou procurar ser rápido, esse decreto tem dois diferenciais em relação ao anterior modificado. O decreto, ele não há rigor, ele não flexibiliza. O que eu defendo aqui é a autonomia do indivíduo, é o direito do indivíduo, direito que indivíduo algum, penso eu, que se considera um verdadeiro indivíduo, uma verdadeira pessoa, um verdadeiro cidadão, pode abrir mão, que é o direito de escolha, o direito de liberdade, o direito a adquirir lícita e regularmente uma arma de fogo e tê-la para a sua defesa pessoal e dos seus,
na sua residência ou no seu ambiente de trabalho. Aqui se falou muito em circulação de arma, não tem circulação em casa ou no ambiente de trabalho. Se falou que a arma é um instrumento de ataque. A arma é um instrumento, isso é um conceito legal, é um instrumento de ataque ou de defesa. É até engraçado, quando há um massacre desse, os apelos são sempre sentimentalistas, sentimentalóides com todo o respeito. Houve um massacre, na matéria, arma de fogo matou não sei quanto. Não, arma de fogo não mata ninguém. Quem mata é quem puxa o gatilho. Né? O outro, lá naquela mesquita, lá na Austrália, o outro não foi a outra mesquita para fazer aquele jogo de videogame, porque havia um sujeito armado que conseguiu contê-lo. Quer dizer, a arma é um instrumento de ataque e de defesa. Né? O problema do Brasil, o doutor Alexandre foi muito feliz aqui, como sempre, na sua colocação, não são as armas regulares. O problema são as armas clandestinas. E nós estamos falando aqui de regularização de arma de calibre até 38, salvo engano, não é isso? 38, 765. 765. Armas, veja bem, armas de 22. Curto alcance. São armas, são letais, são, mas pode servir para defesa. Mas nós vivemos em um país, em um estado, né, sobretudo aqui, o nosso estado, o Rio de Janeiro, em que a criminalidade hoje, eu tenho uma grande admiração pela polícia, pelos policiais. Né? Uma grande admiração, sempre tive. Acho que há, como em todas as profissões, as carreiras, há maus policiais e há bons policiais, como há no Ministério Público, como há na magistratura, na advocacia, enfim. Mas a quantidade de pessoas boas é muito maior e a exposição é muito grande. Aqui no Rio de Janeiro nós temos hoje grupos criminosos mais bem armados, fortemente armados, com armas de guerra, circulando tranquilamente em via pública. E mais, enfrentando a polícia numa luta desigual. Por quê? Primeiro, é uma geração, aí as causas sociológicas não nos cabe aqui discutir. É uma geração mais nova que não tem nenhum apreço pela vida humana, não tem pela própria vida. Eu me recordo de um confronto com um soldado do exército, estavam encurralados, foi o que o general falou, bom, em qualquer guerra, o inimigo encurralado, força menor, ele se rende. Eles foram até o final, trocando tiros com o exército. O problema do Brasil não é regularizar as armas, o problema são as armas clandestinas, é controlar a circulação de armas. Agora, em relação ao decreto, que foi alardeado como um decreto faroeste, o decreto ele tem dois diferenciais. O primeiro, antes, era o Estado, na pessoa de um delegado da Polícia Federal, que decidia se você poderia ou não adquirir lícita, regularmente, uma arma de fogo. Poder absolutamente discricionário, eu diria mesmo poder arbitrário. E aqui não vai nenhuma crítica à Polícia Federal, não sei de nenhum caso. A burocracia era grande e a maioria dos pedidos era indeferido. Não vai nenhuma crítica à Polícia Federal. Mas sempre que o Estado cria uma dificuldade, aparece alguém para vender uma facilidade. Quanto maior o Estado na nossa vida, mais problema nós teremos. Então, a minha defesa aqui, primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, aumentar o número de armas que podem ser adquiridas, de 2 para 4. Eu até peço desculpas à nossa jornalista Flávia Oliveira, ela estava falando e eu acabei me intrometendo indevidamente, né, no meio da sua fala, a respeito da obrigatoriedade que a lei cria, mediante autodeclaração do indivíduo, porque o cidadão brasileiro não é um cidadão, né, nós não nascemos piores ou melhores do que cidadãos americanos, britânicos, franceses, africanos, enfim, nós somos seres humanos, né? O cidadão brasileiro aqui é tratado pelo Estado totalitário, como se ele fosse um bandido. Aqui não vale a palavra de ninguém, não tem boa-fé. A boa-fé fica jogada no Código Civil, a presunção de inocência na Constituição, mas todos somos, a princípio, bandidos. Né? Autodeclaração. Mas é assim que o Estado nos trata. E eu sou órgão do Estado, órgão persecutório do Estado. Esse é o tratamento. O cidadão é menor. Nós estamos na nossa minoria, e as pessoas acham isso bonito, porque o discurso libertário, esse discurso de que não haverá tantos mais feminicídios, de onde se tira isso? Ah, mas só a população mais carente. Quando que alguém da população mais carente, homem ou mulher, vai adquirir uma arma de fogo licitamente? Não tem lugar nenhum hoje se calcula que para adquirir arma, fora arma, você gasta R$10.000 com a burocracia, é exame psicotécnico, é curso de tiro, são as certidões. Isso aí é para uma minoria, né? Isso é para uma minoria. Agora, o que a lei fez até endurecendo?
A pessoa tem que autodeclarar, se tiver criança, pessoa com deficiência, em casa, tem que autodeclarar a existência de um cofre para guardar arma. Não havia no decreto anterior. Né? Então, basicamente, primeiro, o decreto me parece democrático. Por quê? Porque resgata a validade da vontade popular em 2 pontos. Primeiro, plebiscito de 2005. Segundo, gostemos ou não, né, queiramos ou não, a vontade das urnas agora em 2018. Né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, enfim. Né? Mas esse decreto tem um aspecto democrático. A minha defesa não é propriamente decreto, porque eu acho que o decreto, quando fala flexibilização, não vai flexibilizar nada. Praticamente nada muda. Praticamente nada mudará. Quem tiver dinheiro e disposição para fazer curso, enfim, vai adquirir para ter regularmente. A arma vai ser desviada? Olha, sinceramente, é o que eu falo aqui em sala de aula para os meus alunos de processo penal. Nós não podemos estudar processo penal um discurso filosófico meramente acadêmico. Nós não estamos vivendo no mundo ideal. É aquela história, cidade de Deus, cidade dos homens, Santo Agostinho. Nós não estamos na cidade de Deus, nós estamos na cidade dos homens. Então, você tem que contextualizar isso tudo. Nós estamos preocupados em que vai aumentar a violência num país com mais de 60 mil homicídios por ano. E confundindo posse com porte, antecipando políticas públicas, não. Né? Sou favorável ao decreto? Olha, sinceramente, eu não sou nem contrário nem favorável. Eu sou favorável a que cada um de nós, indivíduos, a que cada um de nós, cidadãos, tenha mantido a sua liberdade de escolha e tenha garantido o seu direito de defesa. Se o estatuto tivesse funcionado, eu não diria nada. Vamos desarmar todo mundo, está todo mundo desarmado. Mas não. O número de homicídios cresceu aí de uma maneira assustadora. Aqui se mata mais do que qualquer guerra em torno do planeta, todas as guerras juntas. O Estado não tem controle, o mercado de armas clandestinas é perigosíssimo. Não sei nem se deveria falar sobre isso, já estou encerrando, mas o nosso desembargador, nosso juiz Abraão, vamos ver, breve, né? Calma. Fez aqui uma exposição sobre essas armas. Como é que chama essas armas? Né? Ghost Guns, Ghost Rifles ou aqui Frankenstein. Frankenstein, né? Frankenstein, enfim. Mas o grande problema aí dessas armas que vêm desmontadas para serem montadas no momento oportuno. Eu não quero nem falar, não sei se tem advogado do caso, mas o problema é o seguinte, a arma de fogo pressupõe mecanismo de detonação. Se você apreende, né, e acessório é uma coisa, arma de fogo é outra, as pessoas também confundem. As pessoas não sabem a rigor o que é arma de fogo, o que é acessório, o que é munição, jogam tudo no mesmo balaio. Né? Mas se você apreende essas armas desmontadas sem o mecanismo de detonação, no mínimo, isso é muito perigoso, há uma tipicidade, eu diria, duvidosa. Né? Pois é, então os desafios são muito grandes. Eu não me considero armamentista, desarmamentista, não me considero de direita, não sou esquerdopata, não sou fascista. Agora, eu aprendi, não é porque agora é assim, se você é de esquerda, é esquerdopata, se for de direita, é fascista. Mas eu aprendi ao longo do tempo, fui ensinado assim, a pensar com a minha própria cabeça, buscar informação, a ouvir a todos com a máxima atenção. Eu acho que, se você quer um diálogo, o primeiro pressuposto do diálogo é ouvir aquele que está dialogando, porque senão vira um solilóquio, um monólogo, uma conversa consigo mesmo. Então, ouvir atentamente tudo que foi falado. Acho que as intenções são muito boas daqueles que bombardearam o decreto. Como disse o desembargador André, não há verdades absolutas. Eu acho que o mais importante aqui hoje é esse espaço para discutir, num nível elevado, um tema tão importante. Esse que eu acho que é o grande mérito do desembargador Alcides aqui ao longo de 2 anos, 4 anos já? 4 anos do Fórum de Segurança Pública, é você ter um ambiente em que esses assuntos possam ser discutidos e mais. Possam ser discutidos com visões diferentes. Para quê? Para que cada um de vocês, cada advogado, cada advogada, cada estudante, cada cidadão possa formar a sua própria opinião. Eu acho que isso é fundamental. Vamos ouvir, vamos ouvir e formar a nossa opinião. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa à nossa presidente, a jornalista Flávia, por ter me excedido, embora a destempo. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo, todos os demais palestrantes, pela excelência das suas exposições, e fico à disposição aí para eventuais debates. Muito obrigado. Obrigada.